Graças a paz. Amém? Uma alegria e um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês. Se tiver cair no nosso fim, e é muito bom poder ter uma graça e paz, porque há uma... É um caixote, velho. Tá balançando muito. Porque é sempre uma atmosfera tão gostosa da presença de Deus nesse lugar. É muito bom poder adorar com os irmãos e estar junto com os irmãos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. Eu gostaria de ler os versículos de 10 a 17. Como a Bíblia diz que a gente tem que estar pronto a tempo, fora de tempo. Essa é uma daquelas situações que a gente é pego fora de tempo. Mas tudo bem. Hebreus 13, de 10 a 17, diz assim: o tema que me foi dado pelos meus pastores amigos foi uma igreja fora do portão. E eu acho que esse texto tem tudo a ver com isso. Hebreus 13, de 10 a 17, diz o seguinte: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles, eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Essa é a palavra do Senhor, que Deus abençoe e aplique ao nosso coração nessa noite, amém? Essa ideia de a cruz acontecer fora dos muros de Jerusalém, fora dessa ambiência religiosa, do sacrifício de Jesus acontecer fora da cidade santa, é impressionante. Não é uma surpresa, uma vez que, quando nós olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele transcorreu na maior parte do tempo fora da cidade, fora desses ambientes religiosos. Em Mateus 8 ele dorme ao relento, ele convoca discípulos nas ruas, ele convoca discípulos nas esquinas, ele convoca discípulos nas praias, ele faz discípulos no meio de banquetes, ele faz discípulos em festas. Jesus realiza o seu primeiro milagre num casamento. Jesus transita, ele transcorre do lado de fora, no mundo secular. E Jesus transita no mundo secular com uma facilidade, com uma desenvoltura, com uma leveza e uma liberdade ampla. E ironicamente, é do lado de dentro, é dentro dos arraiais religiosos que Jesus, dentro do portão de Jerusalém, que Jesus tem a sua autoridade questionada. É do lado de dentro que as polêmicas surgem em relação ao comportamento de Jesus, a alguns costumes religiosos que haviam sido instituídos. É do lado de dentro que Jesus gera desconforto. E é tão grande esse desconforto de Jesus, que ele acaba do lado de dentro sendo julgado e sendo condenado à morte. E todas essas situações fazem com que Jesus transite, transcorra, viva fora do portão. Ele sofre controvérsias e é condenado fora do portão. Todavia, Jesus, como diz o texto que nós lemos, morre do lado de fora.
morre do lado de fora dos muros da institucionalidade. A cruz de Jesus, ela é erguida na secularidade. A cruz de Jesus é erguida fora da cidade santa e dos muros da religião. E o que isso nos quer dizer? Quer dizer sobre a intenção de Deus em salvar o mundo, de que o amor de Deus se declara no chão da profanidade, se declara no chão da secularidade, e esse sinal da salvação de Deus se dá do lado de fora, confrontando os poderes da morte que também se instituíram lá do lado de fora, não se deixando confinar a sistema nenhum religioso. É isso que esse texto está querendo dizer. Jesus padeceu do lado de fora porque ele não se confinaria a sistema religioso nenhum. A morte e o padecimento de Jesus se dá fora da institucionalidade. E aí cabe uma pergunta: por que nós devemos, assim como Jesus, encorajados pelo autor de Hebreus, a viver para fora das portas, viver para fora dos muros? Por que nós devemos ser essa igreja fora dos portões? E no versículo 10 a 12 nós vemos que há um choque entre o que há dentro e o que há fora. O autor de Hebreus escreve para a igreja de Hebreus dentro de um contexto onde a igreja tinha abandonado o fluxo do Espírito que havia acontecido, tinha abandonado aquela primeira verdade do Evangelho, o cerne do Evangelho estava passando por uma evolução, voltando a práticas judaicas, voltando a guardar as cerimônias que já haviam sido destituídas pelo cumprimento da lei que havia sido realizado por meio de Jesus. E dessa maneira, achando que Jesus mais a lei, a cruz mais a lei, Jesus mais as leis cerimoniais, era o que salvava, eles estavam contendo o fluxo do Evangelho. E aí o autor de Hebreus vem e fala assim: não é nada disso. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas que acontecem aqui, dentro desse arraial, essas canções que nós cantamos, esse Deus que nós invocamos, essa comunhão que nós temos, só tem legitimidade se elas forem também vividas do lado de fora. Tudo isso aqui, irmãos, só faz sentido se lá fora também nós vivemos como extensão daquilo que nós realizamos aqui dentro. É isso que o autor de Hebreus está falando. Porque ele diz o seguinte: olha, os animais eram trazidos ao Santíssimo Lugar, mas depois eles eram queimados lá fora. Jesus anunciou as boas novas em todos os lugares, foi julgado e condenado lá de dentro, mas foi morrer lá fora. Porque a intenção de Deus é salvar o mundo. E porque Deus não se confina a uma caixinha, a sistemas religiosos. Por isso, o autor de Hebreus vem e fala: não, peraí, não é isso, vocês estão evoluindo, agora vocês estão adicionando um monte de coisa à cruz. Não é por aí. A sua vida lá fora tem que ser uma extensão daquilo que a gente proclama aqui dentro da igreja, da graça e paz, dentro desse ambiente religioso, senão não faz sentido. E o Caio Fábio falou algo extremamente importante que virou um jargão de muitos pastores, que ele fala o seguinte: não há vida no culto se não há culto na vida. Não há vida no culto se não há culto da vida. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Olha, a religião quer confinar você a um sistema. A religião confina você a essas quatro paredes aqui. De sorte que viver de maneira santa é quando se está nessa ambiência. De sorte que servir a Deus é quando se está dentro dessa ambiência. De sorte que adorar a Deus é quando eu estou dentro dessa ambiência. E aí o chamado para pregar ao mundo, o chamado para viver para fora, para viver além dos portões, começa a se engessar e a gente acaba se acomodando, puxando a igreja para trás do véu. E o que acontece como fruto disso é o que a Elise falou: entra ano e sai ano, e o acampamento da Graça e Paz continua do mesmo tamanho, porque a gente começa a viver em si mesmado, porque a gente começa a viver dentro do muro. A nossa santidade, a nossa espiritualidade se dá apenas dentro dessa ambiência, apenas dentro dessas quatro paredes. E aí o autor fala o seguinte:
Não, não, não. O mundo é a seara. É lá fora que se vive. Porque a cruz, ela não foi erguida dentro de Jerusalém, dentro dos ambientes religiosos, dentro de todo um sistema judaico. A cruz foi erguida lá no Monte da Caveira. A cruz foi erguida lá no lugar de maldição. Por isso o autor está querendo dizer o seguinte: vocês querem ser santos? Então sejam santos do lado de fora. Ser santo aqui é fácil. Eles querem viver para Deus, então vivam para Deus do lado de fora. Por isso que no versículo 12 ele fala o seguinte: foi por isso que Jesus foi crucificado do lado de fora, a fim de purificar um povo pelo seu sangue. Para que pudéssemos ser santos, eu e você, Jesus viveu todas as implicações da santidade do lado de fora, além dos portões. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e morreu a morte que nós merecíamos ter morrido. Jesus viveu as implicações da santidade do lado de fora. E essas implicações da vida de Jesus começaram lá no casamento em Caná e foram até a cruz. Jesus banqueteia com publicanos e pecadores. Jesus tem relações comerciais com fiscais de imposto de renda. Jesus está no meio de traições, sofrimentos e dramas familiares, não só para nos purificar de tudo isso, não só para separar para si o povo santo, mas também para se tornar referência de uma santidade que é possível dentro da igreja, mas que também é possível fora dela, principalmente fora dela. No seu ambiente de trabalho, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com o seu marido, com os seus filhos, nos seus negócios, porque a santidade intramuro, a santidade dentro dessa ambiência de quatro paredes, é resultado de confinamento religioso. Enquanto a verdadeira santidade se manifesta quando eu faço o exercício da minha liberdade de ser, não o que o mundo quer, mas aquilo que eu quero ser na presença do Deus que me chamou. Por isso que a santidade é também vivida do lado de fora. E não só isso, o autor de Hebreus fala o seguinte, que o encontro com Jesus também se dá do lado de fora. Ele diz o seguinte: os animais foram queimados fora e Jesus sofreu fora do portão. E aí no versículo 13 ele fala: vamos para fora, saiamos, não fiquemos confinados. A igreja de Hebreus estava querendo entrar e o escritor estava dizendo: não, vai para fora, meu. Para com esse lance de ficar ensimesmado, de ficar dentro de um clubinho. Vai se encontrar com Cristo, porque Cristo está lá fora. E se você não se encontrar com Cristo lá fora, você vai perder a sua relação com Ele, porque Ele está lá do lado de fora. Foi lá que a cruz foi erguida. Você tem que se encontrar com Ele, na rua, na vida real, não só na ambiência religiosa, não só dentro de quatro paredes. Em outras palavras, o autor está falando: olha, treino é treino, jogo é jogo. Isso aqui é treino, lá é jogo. Ter a sua vida como púlpito é jogo. É fácil falar com o púlpito aqui, mas vai ser o púlpito de Jesus lá na rua. É outra parada. E eu senti muito isso quando eu parei, por decorrência de ter mudado de país, de pastorear. É muito confortável quando você tem que pregar toda semana, porque você fica dentro daquela ambiência, você se conforma àquilo, você já está acostumado que você vai ter que preparar uma mensagem, então que você vai estudar, que você vai estar em contato com a palavra de Deus. Mas no dia a dia, você sabe o que eu estou falando, não é tão simples assim. No dia a dia, muitas vezes a Bíblia fica lá empoeirada, encostada num canto. É muito mais difícil viver as implicações do reino de Deus, que é o que o Leandro falou, que a igreja é a expressão de Deus no mundo, que a igreja é Deus para fora. É muito mais difícil viver isso lá. É muito mais difícil ser púlpito do que ter um púlpito numa ambiência religiosa. E o autor de Hebreus está falando: olha, treino é treino e jogo é jogo. Você quer se encontrar com Jesus, vai encontrar com Ele na rua, vai encontrar com Ele nas esquinas, vai viver no mundo real as implicações da santidade, da espiritualidade. Jesus não pode ser encontrado apenas no templo. Não quer dizer que Ele não esteja aqui. Nós podemos sentir a presença dEle aqui. Mas Ele também
está lá fora. Sabe por quê? Porque Jesus é muito maior do que as nossas tradições, irmãos. Jesus é muito maior que as nossas liturgias. Ele é encontrado quando nós o buscamos de todo o coração, e aí independe de geografia. Ele pode ser encontrado aqui, com certeza, se você o buscar de todo o coração, mas ele pode ser encontrado lá também, desde que você o busque de coração, porque o nosso encontro com Jesus, depois da cruz que foi erguida, se dá em todo lugar. Se dá em todo lugar. A santidade é vivida do lado de fora, e o jogo também é realizado do lado de fora. E por último, a maturidade da fé também é encontrada fora do portão, porque o padecimento de Jesus aconteceu fora. Ele espera que o nosso padecimento, o meu e o teu, também aconteça do lado de fora. Por isso que ele fala: saiamos, assumindo a nossa parte no sofrimento de Jesus, ou como dizem em algumas versões, levando o seu vitupério. Você quer lutar? Lute do lado de fora. A boa briga se dá lá fora, está lá na rua, contra as forças do mal, contra todas as formas de injustiça e de corrupção que dominam e induzem o mundo. Se você tiver que sofrer, o autor está dizendo aqui, sofra pelo que é certo. Se você tiver que apanhar, apanhe pelo que é justo. É tempo, irmãos, de nós como igreja sairmos para fora mesmo. Aliás, eclésia, igreja significa isso, chamados para fora. É tempo de nós irmos para fora, lavarmos a lama que certas denominações, que certas instituições jogaram no nome de Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão extremamente confusas sobre o que é ser cristão, por causa que lamearam o nome de Jesus. Associaram o nome de Jesus a toda sorte de mercantilismo e de patifarias que a gente vê na televisão. Por isso que o autor fala: olha, leve o vitupério de Jesus lá para fora. Há um sofrimento a ser carregado. Há uma vergonha, infelizmente, a ser lavada diante do mundo. E o mundo é transformado quando a gente é sincero. Quando a gente tem coragem de dizer: é isso aí mesmo, eu errei. Não, isso aí não tem nada a ver com o espírito do evangelho mesmo. Você não está equivocado. Se para você ser cristão é isso, então deixa eu te falar uma coisa. Não, eu também não sou cristão dessa maneira. Ele está conclamando a gente a viver para fora, a lavar a lama que foi jogada no nome. E como é que a gente faz isso? Vivendo com integridade, vivendo com santidade, vivendo com humildade, vivendo com misericórdia, vivendo com equidade, vivendo com justiça, prestando solidariedade. Há um vitupério a ser levado, sacrifícios a serem feitos, lutas a serem lutadas lá fora. Aí você vai dizer: tudo bem, eu entendi que a santidade, que o encontro e que a maturidade da fé acontecem fora do portão. Mas como é que eu vivo fora do portão? De que maneira eu vivo fora do portão? Eu penso que, através do texto que nós lemos, pelo menos com 3 consciências. Primeiro, a consciência da transitoriedade da vida, a consciência de que a vida passa. A segunda coisa é exercitando a confissão da nossa fé, a segunda coisa, e a terceira coisa é exercitando a prática do bem. A primeira coisa que o autor diz, ele fala: olha, viva fora do mundo. Viver fora do mundo implica em entender que essa vida que nós levamos aqui é transitória. É transitória. O que se leva da vida é a vida que se leva. Já diria o samba. É transitória, é passageira, passa. Para andar do lado de fora, o autor de Hebreus fala o seguinte: você não pode amar o mundo. Por isso que ele diz no versículo 14 o seguinte: nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Não temos nesse lugar cidade permanente. As nossas raízes não são daqui. O nosso sentimento de propriedade não está aqui. Os aplausos que nós buscamos não estão aqui. A nossa realização, o nosso senso de finalidade e de destino devem ser transferidos para lá, para o além. Não devem estar aqui. Nós não temos uma cidade permanente aqui.
E é porque não temos uma cidade permanente aqui que podemos transitar, tanto dentro como Jesus fez, como fora, sem essa sensação de fixidez, porque tudo passa. Porque já entendemos que a vida é passageira, ela é efêmera. E por essa razão nós devemos escolher viver por aquilo que vale a pena, irmãos. Porque a nossa vida é passageira, nós temos o desafio de escolher aquilo que vale a pena. O que realmente importa, o que conta. A segunda coisa que ele nos ensina, que nós vivemos dessa maneira, quando nós exercitamos a confissão da nossa fé. O versículo 15 diz, de lábios que confessam o nome do Senhor. O sacrifício de louvor é a boca cheia de confissão do senhorio de Cristo. Você entra e sai, de onde você tiver que entrar e sair, e tudo que sai da sua boca é o Evangelho de Jesus. O sacrifício para Deus na secularidade, lá fora, é a pregação da palavra, mas a gente só pode confessar aquilo que a gente conhece. Por isso que implicitamente também, esse texto vai nos desafiar a conhecer a palavra da verdade. Porque nós só podemos confessar aquilo que nós conhecemos. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, para então exercer a confissão da nossa fé, para termos lábios que confessam o senhorio de Cristo, que confessam o seu nome. E por último, nós vivemos fora dos portões à medida que nós exercitamos a prática do bem, como diz o versículo 16. É quando bondade, generosidade, ajuda, cooperação, serviço, diaconia, misericórdia fazem parte da nossa vida. É preciso ser gente boa, mas é preciso ser gente boa lá do lado de fora, porque o mundo precisa encarar a bondade de Deus nas ações do povo de Deus, do lado de fora do portão. O mundo aguarda a manifestação, Romanos diz, dos filhos de Deus. E ainda em Romanos fala, como eles crerão se não há quem pregue, se não há quem viva essa espiritualidade para fora, se não há quem abrace as implicações de viver uma vida santa do lado de fora. Por isso nós devemos exercitar a prática do bem, porque muitas vezes nós oramos para que Deus tenha misericórdia do pobre, mas não repartimos o nosso dinheiro, não repartimos o nosso pão, e nem muito menos damos atenção ao pobre. O meio, irmãos, pelo qual Deus atinge o pobre é através do seu recurso, através do meu recurso. O meio pelo qual Deus socorre o necessitado de alma, pelo qual Deus traz consolo na alma do aflito, é através da tua amizade, é através da tua visita, da minha visita. E o mundo, irmãos, se choca geralmente com dois tipos de manifestações dos cristãos. A primeira é com a hipocrisia, com a falsidade, com a mentira, com uma vida de meias verdades, com a manipulação e toda sorte de perversões que são feitas em nome de Jesus. O mundo odeia isso. Esse cara é um hipócrita. Lá dentro da igreja o cara é o santinho, por fora bela viola, mas por dentro, lá dentro da igreja o cara é uma maravilha, mas aqui, não sabe o que ele faz. O mundo odeia isso. Gente falsa, gente hipócrita. Mas também o mundo se choca com outro tipo de manifestação dos filhos de Deus, que é quando nós vivemos o extremo oposto, quando nós somos generosos, quando nós somos bondosos, quando nós temos grandeza de alma. Por isso há sempre na secularidade uma tensão ambígua de perturbação e impacto. Perturbação ou impacto. Perturbação ou impacto. E a minha oração nessa noite é que nós sejamos um tipo de igreja que causa impacto e não perturbação. Que nós vivamos de tal forma que o mundo possa de fato discernir a revelação de Deus que foi manifestada em Cristo Jesus. E o meu desafio para você, assim como autor de Hebreus, nessa noite, é que você saia para fora dos muros, que você de fato possa viver
fora dos muros. Ou como diz o Ed René, que você pregue o Evangelho e, se necessário for, apenas se necessário for, você use palavras. Amém? Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração e que nós possamos ser esse tipo de igreja que causa impacto. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Deixa eu chamar o grupo de louvor.